Fala aí, imparáveis! Começa mais um bate-papo na odontologia e o tema que eu escolhi hoje está imperdível. O tempo de plantar e o tempo de colher, tá bom? Mas antes da leitura, eu quero conversar com vocês sobre talvez uma coisa que é muito difícil para todos nós, né? Principalmente para quem empreende. Respeitar o tempo de cada coisa. A gente planta hoje e já quer colher amanhã os resultados, né? Mas quem planta hoje, há um tempo para todas as coisas, para você regar, para você cultivar, para depois vir os frutos daquilo que você plantou. E geralmente a gente, com a ansiedade que a gente tem, a gente já quer colher isso de forma imediata e a gente sabe que isso não acontece. Mas antes de a gente começar aqui, já deixe seu like aí, compartilha esse vídeo para quem realmente precisa ouvir essa mensagem e vamos com tudo que eu vou fazer uma reflexão com vocês agora que está no meu livro Dentista do Reino, tá? É um devocional para você, para te ajudar na sua jornada aí como dentista e empreendedor. Então vamos lá, vou ler uma página para vocês que vai conectar com esse assunto. O tempo de plantar e o tempo de colher são tempos diferentes. E está lá no versículo para vocês meditarem em Eclesiastes 3:1. Então vamos lá, vamos com tudo. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então meditem nesse versículo e vamos para a reflexão. A vida é feita de estações e nenhuma delas é desperdiçada. Há tempo de plantar com lágrimas e tempo de colher com alegria. O problema é que queremos colher no mesmo ritmo em que semeamos. Mas Deus trabalha com o tempo, não com a pressa. No seu consultório e na jornada profissional, há períodos em que o retorno parece lento, e é exatamente aí que o seu caráter é lapidado. A paciência é o segredo dos que entendem que o tempo de Deus é o melhor tempo. Não se compare com outros profissionais. Cada história tem seu ritmo. Enquanto você semeia com fé e trabalho, Deus prepara o solo. E quando o tempo certo chegar, a colheita virá farta, leve e sem esforço forçado. Então aqui também vai uma aplicação diária para você colocar em prática a partir de agora, assim que você assistir esse vídeo. Agradeça hoje pela fase em que você está, mesmo que ainda você não ver os resultados. A fé é plantar mesmo sem sinais de chuva. Então fica aí essa aplicação diária e mais uma vez, foi tirado do meu livro, do meu devocional Dentista do Reino. E aqui a gente vai, olha como isso que eu falei foi forte, O problema muitas vezes não é aquilo que você está fazendo, o que não está funcionando. Talvez simplesmente ainda não chegou o tempo da colheita, o tempo de você, do tempo da árvore frutificar, do seu consultório frutificar e você colher esses frutos que você plantou lá atrás. Tá bom? Então eu vejo muito isso, nos dias de hoje, na odontologia, nos profissionais. O dentista começa uma clínica, investe, contrata, faz marketing, começa a organizar a gestão. E em pouco tempo depois, olha para o lado, vê outro profissional aparentemente muito mais avançado. E isso traz um incômodo, isso traz algo que prejudica nós profissionais. A famosa comparação, e hoje as redes sociais, infelizmente, todos nós estamos nela e é fundamental para o nosso negócio. Isso acaba atrapalhando a gente e paralisando a gente para que a gente continue na nossa jornada, tá bom? Se você se anda comparando aí com um profissional vizinho, não se compara, porque o plantio com a colheita de alguém é totalmente diferente do que você tem que viver na sua jornada. Então eu já vi profissionais que estão aí caminhando há anos, e estão anos-luz na nossa frente, e tá tudo bem. Eu entendi que o que eu plantar hoje, eu tenho que trabalhar muito bem feito nessa semente para que lá na frente eu colha os frutos daquilo que eu plantei. E mais uma vez eu vou reforçar para vocês, o tempo de Deus é um tempo diferente
dos nossos, tá bom? Então não desenterre a semente que você já plantou. Então continue ali como um agricultor, regando ou pela manhã, acompanhando, cultivando, porque eu tenho certeza que se você fizer com muito afinco, com muito propósito, você vai colher, tá bom? Nos negócios, a gente costuma fazer algo parecido, né? Quando algo não está dando certo, a gente muda a estratégia, a gente troca as pessoas, para de desenvolver as pessoas, fazemos tráfego pago, aí daqui a pouco não deu certo, a gente para de fazer o tráfego pago, a gente começa a se posicionar nas redes sociais, aí não gerou curtida, não gerou visualização, a gente para de postar, e a gente não tem simplesmente constância naquilo que a gente precisa fazer. E isso são as sementes do dia a dia que você vai plantando. Então você desiste porque já não te deu o resultado imediato. Então pare com isso, imparáveis. Comece realmente a plantar. Até tem na palavra de Deus, fala assim na Bíblia, plante de manhã, à tarde, no almoço, no jantar, no café da tarde, porque você não sabe qual que é a semente que vai dar fruto. Só que você tem que plantar. E se você plantar uma dessas sementes, com toda certeza, vai gerar o fruto que você vem buscando, tá bom? Então não fique esperando aí, tá? Existem fases em que o resultado, infelizmente, ele é invisível, ele não aparece mesmo. E tá tudo bem. E você precisa entender se você estiver nessa fase. Porque uma semente debaixo da terra parece que não está acontecendo nada, mas está. Existem momentos na vida, na sua vida profissional, na sua empresa, que é assim, você está melhorando o processo, formando equipe, aprendendo a liderar, corrigindo erros, construindo uma reputação. Talvez o faturamento ainda não mostre isso que você está construindo, mas existe uma raiz sendo muito bem fortalecida e construída por trás de tudo isso e debaixo da terra, tá? Quanto maior a árvore que você quer sustentar, mais forte precisa ser a raiz. Então pega esse código, quanto maior a árvore que você quer sustentar no futuro, mais forte precisa ser a sua raiz. Então não confunda colheita demorada com plantio errado, tá? Nem todo resultado que demora significa que você precisa esperar. Às vezes a estratégia realmente precisa ser corrigida, tá? Então, de tempos em tempos, pergunte, a estratégia está certa? Os números mostram a evolução? Estou fazendo o básico bem feito? Então, isso são perguntas que você precisa se fazer, né, de tempos em tempos para realmente você não confundir a colheita demorada com o plantio errado. Se estiver errado, corrija. Se estiver certo, não abandone simplesmente porque ainda não colheu, tá? E você tenha essa expertise de analisar isso de forma estratégica para você realmente colher os frutos que você deseja. E para tudo isso, claro que a gente tem o nosso ecossistema, que é a mentoria imparável, que te ajuda realmente você a plantar as sementes de forma certa, te ensina você a regar e cultivar para que realmente você colha os frutos que você merece, tá bom? Então aqui a gente está caminhando aqui para finalizar. Talvez o seu consultório, a sua clínica, a sua carreira, a sua equipe, o seu posicionamento, né, ou o projeto, algo que você sonha, né, precisa de um plantio, precisa você ali entender que você precisa plantar para depois colher. Tá bom? Então continue trabalhando, continue corrigindo, continue plantando, porque existe tempo para você plantar e tempo para você colher. Talvez o maior erro hoje que a gente vê das pessoas é desistir muito fácil, principalmente quando vem ali as tempestades, os obstáculos. Então esteja preparado para romper a terra, porque uma vez que você planta uma semente na terra, ela precisa nascer as primeiras raízes para depois ela aparecer, que ainda não é nem os frutos, é realmente romper a terra ainda para depois crescer de forma estratégica. Então, para encerrar aqui
tá? Para vocês esse bate-papo, para vocês aí que querem se tornar um dentista imparável. Eu acredito que esse conteúdo vai ajudar muito, muito mesmo na jornada de vocês, porque a gente vive num mundo acelerado, a gente vive no país um dos países mais ansiosos do mundo, e você precisa de uma vez por todas, você dentista empreendedor, entender que há tempo para plantar e há tempo para colher. Então esse foi mais um bate-papo na odontologia, espero que você tenha gostado. Mais uma vez, deixe seu like, compartilha nos grupos dos amigos, né, aquele grupo que você se formou na faculdade, que eu tenho certeza que pode ajudar alguém. Então vamos para cima, tamo junto e até o próximo bate-papo na odontologia.